Dia 121. Segundo Samuel 5 e 1 de Crônicas 11 e 12. Leitura bíblica cronológica com vocabulário hebraico original. 3 relatos paralelos da consolidação do reinado de Davi. Em 2 Samuel 5, todas as tribos vão a Hebrom e ungem Davi rei sobre todo o Israel, e ele toma a fortaleza de Sião subindo pelo canal de água, fazendo da cidade dos Jebuseus a capital do reino. 1 de Crônicas 11 recapitula a unção de Davi e a tomada de Jerusalém com foco no catálogo dos heróis. Jazobeão, Eleazar no campo de cevada, Benaia que feriu um leão dentro da cova e os 3 que romperam pelo arraial filisteu para trazer água do poço de Belém. 1 de Crônicas 12 númera tribo por tribo os que vieram a Davi em Ziclag e Hebrom, até que se fez um grande exército como o exército de Deus. Hoje você aprenderá palavras como Metsudá, fortaleza, a cidadela de Sião, Lev Shalem, coração inteiro, a entrega indivisa das 12 tribos, e Ruach Lavash, o espírito que vestiu Amassai como roupa. Amanhã continuamos o plano cronológico com o dia 122. Lembre-se de se inscrever para não perder nenhum dia da leitura bíblica diária e comente o que mais te marcou no dia de hoje ou uma mensagem para fortalecer a fé dos que seguem nesse propósito junto conosco. Segunda Samuel capítulo 5. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, em Hebrom, e falaram, dizendo: Eis-nos aqui, somos teus ossos e tua carne. E também outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu o que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás príncipe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei, em Hebrom. E o rei Davi fez com eles acordo em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. 40 anos reinou. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo o Israel e Judá. E partiu o rei com os seus homens a Jerusalém contra os Jebuseus que habitavam naquela terra. E falaram a Davi, dizendo: Não entrarás aqui, pois os cegos e os coxos te repelirão, querendo dizer: Não entrará Davi aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Porque Davi disse naquele dia: Qualquer que ferir aos Jebuseus, suba ao canal e fira aos coxos e aos cegos, a quem a alma de Davi odeia. Por isso se diz: Nem cego nem coxo entrará nesta casa. Assim habitou Davi na fortaleza, e a chamou a cidade de Davi. E Davi foi edificando em redor, desde Milo para dentro. E Davi ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. E Hirão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros e pedreiros que edificaram a Davi uma casa. E entendeu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel, e que exaltara o seu reino por amor do seu povo Israel. E tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom. E nasceram a Davi mais filhos e filhas, e estes são os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, e Sobabe, e Natã, e Salomão, e Ibar, e Elisua, e Nefeg, e Jafia, e Elisama, e Eliada, e Elifelete. Ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido a Davi rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi. O que, ouvindo Davi, desceu à fortaleza. E os filisteus vieram, e se estenderam pelo vale de Refaim. E Davi consultou ao Senhor, dizendo: Subirei contra os filisteus? Entregar-mos-ás nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi: Sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então foi Davi a Baal-Perazim, e feriu-os ali Davi. E disse: Rompeu o Senhor a meus inimigos diante de mim,
como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. E deixaram ali os seus ídolos. E Davi e os seus homens os tomaram. E os filisteus tornaram a subir, e se estenderam pelo vale de Refaim. E Davi consultou ao Senhor, o qual disse: Não subirás, mas rodeia por detrás deles, e virás a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás. Porque o Senhor saiu então diante de ti, a ferir o arraial dos filisteus. E fez Davi assim como o Senhor lhe tinha ordenado, e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gézer. 1 Crônicas, capítulo 11. Então todo o Israel se ajuntou a Davi em Hebrom, dizendo: Eis que somos teus ossos e tua carne. E também outrora, sendo Saul ainda rei, eras tu o que fazias sair e entrar a Israel. Também o Senhor teu Deus te disse: Tu apacentarás o meu povo Israel, e tu serás chefe sobre o meu povo Israel. Também vieram todos os anciãos de Israel ao rei, a Hebrom, e Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor. E ungiram a Davi rei sobre Israel, conforme a palavra do Senhor pelo ministério de Samuel. E partiu Davi e todo o Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus, habitantes da terra. E disseram os habitantes de Jebus a Davi: Tu não entrarás aqui. Porém Davi ganhou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Porque disse Davi: Qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe e capitão. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro a ela, pelo que foi feito chefe, e Davi habitou na fortaleza. Por isso foi chamada a cidade de Davi. E edificou a cidade ao redor, desde Milo até ao circuito, e Joabe renovou o restante da cidade. E Davi tornava-se cada vez mais forte, porque o Senhor dos exércitos era com ele. E estes foram os chefes dos poderosos que Davi tinha, e que o apoiaram fortemente no seu reino com todo o Israel, para o fazerem rei, conforme a palavra do Senhor, no tocante a Israel. E este é o número dos poderosos que Davi tinha: Jazobeão, Acmonita, chefe dos capitães, o qual, brandindo a sua lança contra 300, de uma vez os matou. E depois dele Eleazar, filho de Dodó, o Auita. Ele estava entre os 3 poderosos. Este esteve com Davi em Pas-damim, quando os filisteus ali se ajuntaram à peleja, onde havia um pedaço de campo cheio de cevada. E o povo fugiu de diante dos filisteus. E puseram-se no meio daquele campo, e o defenderam, e feriram os filisteus. E o Senhor efetuou um grande livramento. E 3 dos 30 capitães desceram a penha, a ter com Davi, na caverna de Adulão. E o exército dos filisteus estava acampado no vale de Refaim. E Davi estava então no lugar forte, e o alojamento dos filisteus estava então em Belém. E desejou Davi, e disse: Quem me dera beber da água do poço de Belém, que está junto à porta? Então aqueles 3 romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço de Belém, que estava junto à porta, e tomaram dela e a trouxeram a Davi. Porém Davi não a quis beber, mas a derramou ao Senhor, e disse: Nunca meu Deus permita que faça tal. Beberia eu o sangue destes homens com as suas vidas? Pois com perigo das suas vidas a trouxeram, e ele não a quis beber. Isto fizeram aqueles 3 homens. E também Abisai, irmão de Joabe, era chefe de 3, o qual, brandindo a sua lança contra 300, os feriu, e teve nome entre os 3. Ele foi o mais ilustre dos 3, pelo que foi capitão deles, porém não igualou aos primeiros 3. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem poderoso de Cabzeel, grande em obras. Ele feriu a 2 heróis de Moabe, e também desceu e feriu um leão dentro de uma cova, no tempo da neve. Também feriu ele a um homem egípcio, homem de grande altura, de 5 côvados, e trazia o egípcio uma lança na mão,
como o órgão do tecelão. Mas Benaia desceu contra ele com uma vara, e arrancou a lança da mão do egípcio, e com ela o matou. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre aqueles 3 poderosos. Eis que dos 30 foi ele o mais ilustre, contudo não chegou aos primeiros 3. E Davi o pôs sobre os da sua guarda, e foram os poderosos dos exércitos: Azael, irmão de Joabe, Elhanã, filho de Dodó, de Belém, Samote, o Arorita, Elés, o Pelonita, Ira, filho de Iques, o Tecoíta, Abiezer, o Anatotita, Sibecai, o Rusatita, Ilai, o Auita, Maarai, o Netofatita, Elede, filho de Baaná, o Netofatita, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaia, o Piratonita, Urai, do ribeiro de Gaás, Abiel, o Arbatita, Asmavete, o Baarumita, Eliaba, o Salbonita, dos filhos de Azem, o Gizonita, Jonatas, filho de Sage, o Ararita, Aião, filho de Sacar, o Ararita, Elifal, filho de Ur, Éfer, o Mequeratita, Aías, o Pelonita, Esro, o Carmelita, Naarai, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Hagri, Zeleque, o Amonita, Naarai, o Beerotita, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira, o Itrita, Garebe, o Itrita, Urias, o Eteu, Zabade, filho de Alai, Adina, filho de Sisa, o Rubenita, capitão dos Rubenitas, e com ele 30, Anã, filho de Maaca, e Josafá, o Mitatita, Uzias, o Asteratita, Sama e Jeiel, filhos de Otão, o Aroerita, Gediael, filho de Sinri, e Joá, seu irmão, o Tizita, Eliel, o Maavita, e Jeribai, e Josavias, filhos de Elnaão, e Itma, o Moabita, Eliel, Obed, e Jaasiel, o Mesobaíta. 1 Crônicas, capítulo 12. Estes, porém, são os que vieram a Davi, a Ziclag, estando ele ainda escondido, por causa de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que o ajudaram na guerra. Estavam armados de arco, e usavam tanto da mão direita como da esquerda, em atirar pedras e em atirar flechas com o arco. Eram dos irmãos de Saul, benjamitas, Aiezer, o chefe, e Joás, filhos de Semaa, o Gibeatita, e Gesiel e Pelete, filhos de Asmavete, e Beraca, e Jeú, o Anatotita, e Ismaías, o Gibeonita, valente entre os 30, e líder sobre os 30, e Jeremias, e Jaziel, e Joanã, e Josabade, o Gederatita, Elusai, e Jerimote, e Bealias, e Samarias, e Cefatias, o Arufita, Eucana, e Sias, Azarel, Joezer, e Jazobeão, os Coraitas, e Joela, e Zabadias, filhos de Jeroão de Gedor. E dos Gaditas se desertaram para Davi, ao lugar forte no deserto, valentes, homens de guerra para pelejar, armados com escudo e lança, e seus rostos eram como rostos de leões, e ligeiros como corças sobre os montes. Ézer, o primeiro, Obadias, o segundo, Eliabe, o terceiro, Mismana, o quarto, Jeremias, o quinto, Atai, o sexto, Eliel, o sétimo, Joanã, o oitavo, Eusabade, o nono, Jeremias, o 10º, Macbanai, o 11º. Estes, dos filhos de Gade, foram os capitães do exército. O menor tinha o encargo de 100 homens e o maior de 1000. Estes são os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e fizeram fugir a todos os dos vales ao oriente e ao ocidente. Também alguns dos filhos de Benjamim e de Judá vieram a Davi, ao lugar forte. E Davi lhes saiu ao encontro, e lhes falou dizendo: Se vós vindes a mim pacificamente e para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregar aos meus inimigos, sem que haja deslealdade nas minhas mãos, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Então veio o Espírito sobre Amazai, chefe de 30, e disse: Nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz, paz contigo, e paz com quem te ajuda, pois que teu Deus te ajuda. E Davi os recebeu e os fez capitães das tropas.
Também de Manassés, alguns passaram para Davi, quando veio com os filisteus para a batalha contra Saul. Todavia, Davi não os ajudou, porque os príncipes dos filisteus, tendo feito conselho, o despediram, dizendo: à custa de nossas cabeças passará a Saul, seu senhor. Voltando ele, pois, a Ziclag, passaram-se para ele de Manassés, Adna, Josabade, Gediael, Micael, Josabade, Eliú e Ziletai, capitães de milhares dos de Manassés. E estes ajudaram a Davi contra aquela tropa, porque todos eles eram heróis poderosos, e foram capitães no exército. Porque naquele tempo, dia após dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército, como o exército de Deus. Ora, este é o número dos chefes armados para a peleja, que vieram a Davi em Hebrom, para transferir a ele o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor. Dos filhos de Judá, que traziam escudo e lança, 6.800, armados para a peleja. Dos filhos de Simeão, homens poderosos para pelejar, 7.100. Dos filhos de Levi, 4.600. Joiada, que era o líder dos de Arão, e com ele 3.700. Isadoque, sendo ainda jovem, homem poderoso, com 22 capitães da família de seu pai, e dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, 3.000, porque até então havia ainda muitos deles que eram pela casa de Saul, e dos filhos de Efraim, 20.800 homens poderosos, homens de nome nas casas de seus pais, e da meia tribo de Manassés, 18.000, que foram apontados pelos seus nomes para virem fazer rei a Davi. E dos filhos de Issacar, 200 de seus chefes, destros no conhecimento dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, e todos os seus irmãos seguiam suas ordens. De Zebulon, dos que podiam sair no exército, 50.000 ordenados para a peleja com todas as armas de guerra, como também destros para ordenarem uma batalha, e não eram de coração dobre. E de Naftali, 1.000 capitães, e com eles 37.000 com escudo e lança. E dos danitas, ordenados para a peleja, 28.600. E de Aser, dos que podiam sair no exército para ordenarem a batalha, 40.000. E do outro lado do Jordão, dos Rubenitas e Gaditas, e da meia tribo de Manassés, com toda a sorte de instrumentos de guerra para pelejar, 120.000. Todos estes homens de guerra, postos em ordem de batalha, vieram a Hebrom, com corações decididos, para constituírem a Davi rei sobre todo o Israel. E também todo o restante de Israel tinha o mesmo coração para constituir a Davi rei. E estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhes tinham preparado as provisões. E também seus vizinhos de mais perto, até Issacar, e Zebulon, e Naftali, trouxeram sobre jumentos, e sobre camelos, e sobre mulos, e sobre bois, pão, provisões de farinha, pastas de figos e cachos de passas, e vinho, e azeite, e bois, gado miúdo em abundância, porque havia alegria em Israel. Encerramos aqui o dia 121 da nossa jornada pela palavra. Em 2 Samuel 5 e 1 Crônicas 11 e 12, vimos as tribos unidas ungindo Davi rei em Hebrom, a tomada da fortaleza de Sião, a lista dos valentes que romperam pelo acampamento filisteu por um pouco de água, e os corações decididos das 12 tribos vindo a Hebrom como o exército de Deus. Dia 121 completo.